começando mais um programa Espaço de Ideias, um programa que inspira você e seus negócios. E hoje com um convidado todo especial, Dr. Paulo Scaff, que eu vou deixar que a história dele surpreendente surpreenda você com o currículo, nobre currículo que ele tem. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite, pela oportunidade, estou feliz de estar aqui com você. Dr. Paulo, todo convidado nosso chega aqui e conta um pouquinho para a gente da história. Quem é o Paulo Scaff? Antes aí de todo esse sucesso, dessa trajetória tão bonita, tão empreendedora e com tanto significado para a comunidade. Quem é o Paulo? Você sabe que eu nasci num bairro de São Paulo chamado Vila Mariana. Meu pai alugava uma casa lá na Rua Estela, eu vivia até 5 anos de idade lá. Eu sou de uma família, meu pai libanês, minha mãe brasileira, nascida no Rio de Janeiro. Olha só. E eu tenho 3 irmãs mais velhas que eu, sou caçula de uma família de 4 filhos, 3 irmãs mais velhas e eu. Aí, com 5 anos, meu pai comprou uma casa na Rua Guadalupe, no Jardim América, e nós nos mudamos para lá. E eu fiquei morando lá até quando casei e me mudei para o Morumbi, onde eu comprei uma casa. Sou casado há 39 anos, casei em 79, 29 de junho, dia de São Pedro, São Paulo. Junho de 79. Parabéns. Agora, quantos anos de casamento? 79, estamos em 2018, são 39. 39? 39, Uau! Não sei. Olha que a minha mulher é paciente. Empreendedora, né? Essa mulher, hein? Minha mulher é paciente. Né? e, na verdade, nós tivemos 5 filhos. Eu tinha 23 anos quando casei, ela 18. Novinha. 5 anos depois, nós já tínhamos 5 filhos. Ela ficou grávida 5 anos seguidos e teve um menino por ano, 5 meninos. Por isso que é até bom negócio. Interessante, porque eu, quando ia comprar roupa para eles, eu ia no magazine, comprava um moletom, o mesmo modelo, o mesmo desenho, a diferença de um número um para o outro. E nunca desperdiçava, porque o outro seguia. Ia usando. Então, quando chegava no final, o moletom estava de língua de fora já, enfim, e eu vestia todos eles. Eles cresceram, estão com a faixa de 30 e poucos anos já de idade. O primeiro chama Paulo, é meu xará, Paulo Antônio Scaff, filho, né? Filho. Eu tenho Antônio, meu nome, que é o nome do meu pai. Então, meu pai era Antônio Scaff. Na verdade, meu pai era Antoine Scaff, em francês, né? Eu sou Paulo Antônio Scaff e meu filho é Paulo Antônio Scaff, filho. O Paulinho é casado, ele tem gêmeas, 2 filhinhas de 1 ano de idade. O André, que é o meu segundo filho, é casado, tem 2 meninas e um menino, ou seja, são 5 netos. E o Rafael, o Gabriel e o Antoine são solteiros. Cada um tem sua vida, cada um tem sua profissão, cada um mora na sua casa, todos são um exemplo, todos são seríssimos, todos eles são trabalhadores, enfim. Mas cada um tem a sua independência e mora, mas é uma família, cada um mora no seu canto, mas é uma família muito unida. Nós todos somos muito unidos e todos sempre sorrindo. Não sei se eles fazem na minha frente só, mas eu não vejo há muitos anos, eu não vejo uma discussão deles. Eu acho que eles me respeitam, porque eu não gosto de desunião, não gosto de brigas e tal, e pelo menos na minha frente não existe nada. E pelo que eu tenho informação, também não há brigas, eles se entendem, é uma família bem unida. Eu estudei no Colégio Elvira Brandão, depois fui para o Colégio Santo Américo, um colégio de ensino em tempo integral, até o final do colegial. É um colégio no Morumbi, muito bom. E foi inspirado no Colégio Santo Américo, onde eu estudei. Meus 5 filhos puderam estudar, não é um colégio barato, é um colégio caro, enfim. Quando eu assumi a presidência do SESI, eu queria dar oportunidade a todos os alunos do SESI, a mesma oportunidade que eu tive, que meus 5 filhos tiveram. Uma escola de qualidade, em tempo integral, com boa alimentação, com prática de esporte, com atividades culturais, com educação completa. Inclusive, inauguramos uma nova escola do SESI aqui em Pindamonhangaba há poucos dias. O senhor estava lá. Foram 3 dias antes do meu afastamento. Eu me licenciei da presidência do SESI, do SENAI, do SEBRAE, da Fiesp, do CIESP, para poder estar como pré-candidato a governador. A legislação eleitoral me obriga a me afastar 4 meses antes da eleição. Como a eleição, o primeiro turno será 7 de outubro, 4 meses seriam 7 de junho. Eu, no dia 6, me licenciei. A última inauguração que eu tive foi na nova escola do SESI aqui em Pindamonhangaba. A exemplo dessa escola de Pindamonhangaba, nós fizemos, esse é um projeto vertical e dependendo da dimensão do terreno, a gente tem um projeto horizontal, mas os dois são maravilhosos.
fizemos 120 escolas, como Nesse essa, formato. seja vertical ou horizontal, mas com esporte, com lazer, com cultura, com todos os laboratórios, tudo com ar-condicionado, um ambiente moderníssimo. Seguindo a linha do que você estudou e do que você ofereceu Muito para os melhor, seus filhos. Muito melhor. As escolas do SESI são melhores do que a escola que eu estudei, que é excelente, porque a escola que eu estudei, os anos passaram, já não está nova. Essas escolas moderníssimas, em todos os sentidos, eu diria que são escolas até melhores. Então, consegui mais do que eu queria. Eu queria dar as mesmas condições que eu tive, meus filhos tiveram, para os alunos do SESI, consegui dar mais, escolas melhores para todos os alunos, para terem oportunidade, sucesso na vida e tal. Depois eu cursei, não concluí, a administração de empresas no Mackenzie, porque eu trabalhava muito, tinha casado, filhos seguidos, trabalhava demais, viajava muito e tal. Também com 18 anos, voltando um pouquinho, 19 anos, eu servi o Exército, fiz CPOR, da Arma de Infantaria, sou segundo tenente do Exército. Que legal. Enfim, durante a minha vida sempre gostei de política. No tempo do Colégio Santo Américo, no tempo do CPOR, eu sempre fui presidente de Grêmio, presidente de classe, enfim. E depois me afastei depois que eu estava casado, precisava fazer minha vida, trabalhar, fiquei um tempão fora até o dia que eu fui ao sindicato. Eu trabalhava na indústria têxtil, tinha uma indústria têxtil naquele tempo. Depois essa empresa... Você trabalhava nessa indústria ou você mesmo era sua? Não, era sócio dela. Que legal. Então essa veia empreendedora, das ideias... Eu sempre fui... Meu pai me emancipou com 18 anos para poder ter um negócio em meu nome. Porque você precisava ter 21 ou ser emancipado. Eu fui emancipado com 18 para já ter negócio em meu nome. Para poder ser empresário, assinar Então eu tinha a atividade têxtil, que é uma empresa que eu tenho até hoje, só que mudou o objeto social. Deixou de ser uma indústria têxtil para ser uma indústria que faz empreendimentos imobiliários e tal. E assim, eu trabalhei muito tempo, até chegar um dia no sindicato têxtil, por causa de um momento que o país vivia, e aí acabei, de uma forma resumida, entrando na diretoria do sindicato. Segura. Vamos deixar isso aí para o próximo bloco. Fique com a gente. Essa história bacana você vai conhecer daqui a pouco e as ideias inspiradoras que faz deste homem uma pessoa de grande relevância na nossa comunidade. Espaço de Ideias. Estamos de volta aqui no nosso programa Espaço de Ideias e recebendo aqui na nossa sala, na sua sala, Dr. Paulo Scaff. E ele contava para a gente justamente o momento, depois já como dono de uma indústria têxtil, ele chega, tem um insight e começa a caminhar em direção a um sindicato. Não. Aí eu comecei a frequentar o sindicato, que representava o sindicato patronal, que representava o setor têxtil. E em pouco tempo era diretor do sindicato e tinha um presidente que estava lá há 36 anos, na renovação, me escolheram como presidente. Aí eu virei presidente do sindicato, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, e a gente conseguiu unir a cadeia produtiva toda, desde o produtor de algodão, produtor de fibras sintéticas, até a confecção. Tudo nessa mesma associação? Na mesma associação. E agregar com a moda, com os modelos, enfim. Então, esse trabalho deu uma projeção muito grande que abriu as portas da possibilidade de eu ser um candidato a presidente da Fiesp. E, paralelamente, durante 22 anos, minha atividade principal, eu mexia alguma coisa com a parte do agronegócio e tudo, mas minha atividade principal era a indústria têxtil. Depois, a indústria têxtil passou fases muito difíceis, eu redirecionei meu negócio, a empresa até hoje é a mesma. Graças a Deus, uma empresa sempre teve limpa, pagou seus compromissos, não deve nada a ninguém, nunca deveu nada a ninguém, enfim. Só um parênteses, é a mesma empresa a qual em Pindamonhangaba tinha uma unidade que chamava SCAF? E hoje é SCAF, só que deixa de ser indústria têxtil para ser uma urbanizadora que faz empreendimentos imobiliários e tal. Mas é a mesma origem, se puxar na junta comercial, ela tem muitos anos e tal, enfim. Porque na política, você sabe, tem muita maldade, né, Fabi? E aí muitas vezes fala, a empresa faliu, nunca faliu nada, nunca teve um título protestado. A empresa é a mesma de hoje, só que tinha uma atividade que era têxtil. Em algum momento,
E isso faz parte de um bom gestor, entender e sentir, opa, esse mercado aqui não está bom, é melhor ir para outra coisa e não me arrependo, fiz certinho, enfim. E aí acabei, depois que eu saí da ABIT, do Sintesc, fui candidato de oposição à Fiesp. Ninguém acreditava. Só para essa pessoa que de repente não sabe, o que é Fiesp, doutor? É a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, representa toda a indústria do Estado de São Paulo, e tem uma outra entidade, que a Fiesp é uma entidade sindical, ela é composta por 121 sindicatos. Por exemplo, o Sindicato da Indústria de Automóveis representa o setor automobilístico do Estado de São Paulo. Sindicato da Indústria de Confecção, Sindicato da Indústria Têxtil, Sindicato da Indústria de Calçado, de borracha. São 121 setores, desde pão a avião. Uau. Tem o Sindicato de Padarias, o sindicato que representa a parte de aviação, enfim. Você tem um horizonte enorme. Aí eu fui candidato, era um candidato de oposição, pouca gente acreditava da possibilidade de ser eleito, mas fui com 60% dos votos, e aí o que me orgulha mais do que ter sido eleito é ter sido reeleito quase por unanimidade. Então aí vem o orgulho, porque houve um reconhecimento de um trabalho sério, competente. A última vez foi em dezembro do ano passado, fui reeleito com mandato até dezembro de 2021, quase de forma unânime, 98% dos votos e tal. Quer dizer, as pessoas confiaram, né? As pessoas viram, reconhecem. Contra fato não há argumentos, né? E sempre na minha vida muita coisa parecia impossível. Como? Parecia impossível eu ser eleito presidente da Fiesp, e fui. Como presidente da Fiesp, parecia impossível derrotar o Lula no Congresso Nacional, que queria recriar o imposto do cheque, que em 2007, se nós não tivéssemos derrubado o imposto do cheque, de 2008 até 2018, 10 anos, em valores de hoje seriam 60 bilhões de reais por ano, daria 600 bilhões de reais, que todo mundo iria estar pagando mais impostos. Nós conseguimos derrubar. Parecia impossível derrubar e conseguir um desconto de 20% na conta de luz de todos os brasileiros. E nós conseguimos. Enfim, parecia impossível eu chegar no SESI e falar assim: nós temos escolas em prédios conveniados com prefeitura, prédios pequenos, com pouco recurso, chegar e falar assim: nós vamos remodelar tudo, vamos implantar o ensino médio que o SESI não tinha, vamos implantar o ensino em tempo integral que o SESI não tinha, vamos implantar a faculdade de professores, vamos fazer faculdades do Senai de tecnologia, vamos renovar todo o Senai. Está tudo feito. Falta 3%, 97% já foi feito. Enfim, e aqui a prova é a escola de Pindamonhangaba, a prova é a escola de Cruzeiro, do SESI, do Senai, agora em obras Caçapava, vão iniciar obras em Lorena, está terminando até o final do ano o novo Senai de Jacareí, teatro com palco aberto em São José dos Campos. Então, o Vale Paraíba é uma boa amostra dessas coisas reais, né? E de uma boa gestão, né, doutor? Quando tem eficiência e seriedade, faz uma diferença tremenda. E assim foi. E aí, assim como aquele trabalho institucional na cadeia têxtil de confecção me inspirou pessoalmente e inspirou as pessoas a me levar para a Fiesp, e como presidente da Fiesp presidi o SESI, o Senai, o Instituto também, Roberto Simons. A Fiesp é outra, é uma entidade civil de empresas, é outra eleição, mas sou presidente das duas. Das duas, como presidente da Fiesp, eu presido o SESI, o Senai e o Instituto Roberto Simons. E uma outra eleição, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, que é uma sociedade civil de empresas, eu também fui eleito e sou presidente. Então, presido as duas entidades, as duas não, as 5 entidades. Porque no final, Sebrae? O Sebrae, como presidente da Fiesp, eu tenho uma cadeira no Conselho do Sebrae, e eu, mas atualmente sou presidente do Conselho do Sebrae, Conselho Deliberativo do Sebrae de São Paulo. Estou licenciado também. Então, eu, no último dia 6 de junho, me licenciei de todas. E que malabarismo para tudo isso, né? Mas você São sabe, bons profissionais trabalhando com você. Deve ter muita gente boa aí por trás também. Não tem dúvida que tem muita gente boa, não tem dúvida que eu procuro dar sempre também um exemplo de trabalho, exemplo de seriedade, porque não adianta. Quando você vai num lugar, tem picaretagem, tem desorganização, o exemplo vem de cima. Na hora que você facilita... Não adianta só falar, né? O pecado de você fazer errado ou deixar fazer errado é o mesmo pecado.
Não tem essa história, não, o cara é honesto, não é ele, mas quem está em volta dele que não presta. Se você tem gente em sua volta que não presta, é porque você também deixou acontecer, né? Está errado, o pecado é o mesmo. Então, em suma, e assim a gente foi construindo, e hoje os anos passaram, e esse trabalho no SESI, no SENAI, pela educação, formação profissional, faculdades, esporte, lazer, cultura, por todo o estado de São Paulo, Vem a terceira fase. me inspirou para a política, para ser candidato aí a governador de São Paulo, o pré-candidato. Segura aí e você vai entender por que até eu, Fabiana Araújo, apoio esse cara, esse profissional, esse gestor. Quem me conhece sabe, eu venho trabalhando e falando. Para gerir uma comunidade, um estado ou um país, precisa de gestores. É por isso que eu estou aqui, Espaço de Ideias. Gente, olha só que bacana essa entrevista de hoje aqui com o Dr. Paulo Scaff. Ele vai contar o terceiro momento, até ele falou, né, com dezenas aí de experiências, presidindo diversas entidades, com tudo isso ainda tem a cereja do bolo. Conta essa fase pra gente, doutor. Fabi, para de me chamar de doutor Paulo Scaff, senão eu vou te que chamar somos doutora amigos, Fabiana. Não sou doutora, não. Então, é que nós somos amigos, somos vizinhos, então a gente não sabe se trata como amigo, como vizinho, como apresentadora. Como amigos, faz. É então, um prazer bom. para você. Paulo, conta pra gente o momento que você chegou. E aí, esse trabalho com... Na ideia da política. Eu fiquei muito tempo assim, como muitas pessoas, reclamando dos políticos. Até que um dia eu falei, quer saber? reclama, mas não quer estar lá, né? Mas não quer estar lá. Eu vou me filiar a um partido político e vou entrar na política e fazer de forma diferente. Foi aí que em 2010, a primeira vez, me filiei. Era desconhecido totalmente. Entrei num partido pequeno, que tinha 40 segundos de rádio e televisão, mas saí com mais que 1 milhão de votos, como candidato a governador de São Paulo. Aí, em 2014... fui novamente candidato a governador de São Paulo, eu sei bem o que eu quero. Né? O foco é o governo de São Paulo. Gestor tem meta, tem objetivo, um alvo. E aí eu saí dessa vez em 2014 com quase 5 milhões de votos, fui o mais votado do meu partido no Brasil e fui o segundo mais votado nas eleições para governador em 2014. E agora me licenciei das entidades, sou pré-candidato a governador de São Paulo novamente. Ou seja, recentemente o MDB fez uma pesquisa entre os prefeitos e deputados do Brasil todo e meu nome apareceu como potencial candidato a presidente da República. Eu agradeci muito, mas falei, eu quero governar o meu estado, eu quero ser governador de São Paulo. Agora, se tiver no meu destino... as coisas caminham para vai isso. ser. Se não tiver, eu vou agradecer da mesma forma, é o que eu falo. Vamos dizer, se eu for eleito governador... eu vou agradecer a Deus e agradecer aos eleitores de São Paulo e farei desse estado uma referência, um exemplo a ser seguido no Brasil e no exterior. Se porventura não estiver no meu destino e eu não for eleito, eu vou agradecer a Deus e aos eleitores de São Paulo pelo que me derem e eu retorno e reassumo minhas missões e vou ser feliz igual. O que eu quero é servir. A política, ela está num momento assim, de muito desgaste no Brasil. Principalmente os políticos, os maus políticos aprontaram muito e no final fica uma imagem ruim para todo mundo, mas a política é uma coisa muito bonita. O Papa Francisco... Sim, eu também acredito na política. Em 2013, o Papa Francisco, num pronunciamento dele, ele chamou a atenção dos cristãos, dizendo, não deem de Pilatos, não lavem as mãos, envolvam-se na política, porque a política é a melhor forma de caridade por se preocupar com o bem comum. Então, na realidade, a política é maravilhosa. Agora, maus políticos não tem nada a ver com a política. Exatamente. Você tem que ter bons políticos. Nesse sentido, é o que eu aproveito, até recomendaria a todos, levem a sério as eleições desse ano, para a gente não continuar tendo tantas amargas experiências. Procurem saber quem são os candidatos. Está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos. Procurem saber quem são os candidatos a deputados estaduais, deputados federais. São eleições gerais esse ano. Deputados estaduais, deputado federal, senadores, governadores, presidente da República. Procura saber o que essas pessoas, esses candidatos, fizeram nas suas vidas, até o presente momento.
Quem tem 50 anos de idade, 40 anos de idade, 30 anos, 60 anos de idade, e fez coisa boa a vida toda, mostrou coragem, trabalho, tá competência. Todo mundo aí com o celular na mão, né? Tudo bem. Então esse merece crédito. Quem a vida toda ou não fez nada, ou fez muito pouco, ou mostrou covardia, não mostrou coragem, ou fez coisas erradas, a probabilidade de fazerem coisas erradas é enorme. Então, o importante não é dar as costas, viu, Fabi? Eu ouço muita gente desanimada com a política, então não quer saber de aparecer, não quer saber de... Não vou votar em ninguém. De votar, eu quero votar em branco, não votar pode, nulo. Não, está errado. Não faça isso. Tem que como estar cidadão, presente, como empresário. Votar e votar certo, para que a gente tenha bons representantes nas assembleias legislativas, nas câmaras federais, na Câmara Federal, no Senado, nos governos estaduais, federal, enfim. E a partir do ano que vem, renovar as esperanças, porque não há alternativa. O regime é democracia, e a democracia é com política, e política é praticada por políticos. E tem que escolher bem os políticos, não tem outra alternativa. E, resumidamente, é um pouco isso, e eu, nesse momento, estou muito animado, porque os problemas de São Paulo são grandes, e o que me anima é isto. Não é que eu gosto que ninguém tenha problema, né? Mas me anima a um desafio, porque tem muitos problemas a serem resolvidos. Se tivesse tudo em ordem, talvez eu não tivesse, num momento de tanta... vamos dizer, um ambiente tão pesado na política, de eu estar envolvido na política, eu estaria tocando a minha vida, enfim. Mas eu sinto que eu posso dar uma contribuição real para o emprego, para o empreendedorismo, para a educação, para a segurança pública, para a saúde, realmente mudar a cara de São Paulo. E é isso que me estimula muito a aceitar essa missão. E sou pré-candidato, depois das convenções partidárias, todos os pré-candidatos viram candidatos, e aí, 7 de outubro, temos eleição. E aí a forma que Deus conduziu, eu só tenho a agradecer e de acordo com a vontade do eleitor de São Paulo, lógico. Muito bacana. E eu gostaria que nesses instantes finais, até como empreendedor, que você deu uma lição aqui, nós estamos falando de um programa de espaço de ideias, aqui vem empreendedores que tiveram uma boa ideia e aplicaram essa ideia e vivem dela, seja ela pequenininha ou grandes empresários. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa que está aí, de repente pensando em empreender, você com uma história empreendedora, em primeiro lugar, linda, de gestão, de responsabilidade e agora também com a carreira política, deixasse uma mensagem para esse empreendedor que está aí em busca de uma ideia, de uma palavra, alguma coisa que possa tocar o coração dessa pessoa. Olha, o empreendedorismo é maravilhoso. Você tem que procurar fazer uma coisa que você gosta, porque o que é mais importante na vida de todo mundo é ser feliz. Se você for fazer uma coisa contrariada, você não vai ser feliz. Se você não estiver feliz, você não vai ter sucesso. Então, desde que você esteja fazendo uma coisa que te dê prazer, uma coisa que você goste, faça com muita fé, acredite e faça com muita responsabilidade, muito equilíbrio, que acaba dando tudo certo. Então, o que eu desejo a vocês todos, que encontrem seus caminhos, empreendam, tenham sucesso, porque é isso que o Brasil precisa. É de trabalho, de empreendedorismo, isso que a gente precisa é trabalhar, não adianta ficar na base da especulação e da conversa mole. Sucesso para todo mundo e, Fabi, parabéns pelo seu programa, obrigado pela oportunidade, conte sempre comigo. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Agradecemos você também aí que ficou com a gente no programa Espaço de Ideias, agradecemos nossos patrocinadores. Para seguir Fabiana Araújo, @ Fabiana Araújo, Corrente do Bem, nas redes sociais. Deixa eu aqui para seguir o Paulo Scaff, tá lá, tem no Facebook, no Instagram, tem site, clicou lá no Google, você vai encontrar todos os contatos dele, tá bom? Sempre que puderem compartilhar também, vou agradecer nossos vídeos, as nossas participações e tal, vou só agradecer. É isso aí, Espaço de Ideias.